Está no ar mais um Porto Alegre em Debate. O programa de hoje comemora os 5 anos da Lei Antifumo na capital gaúcha. Por isso está conosco o vereador João Carlos Nedel, que é o autor do projeto que deu origem à lei. Também está conosco José de Jesus Santos, que é o presidente do Sindicato de Hotelaria e Gastronomia de Porto Alegre. E ainda o médico Luiz Carlos da Silva. Bem-vindos aqui ao programa. E eu gostaria de saber, vereador, em primeiro lugar, como o senhor avalia esses 5 anos de aplicação da lei? Olha, essa lei entrou em vigor, ela foi aprovada em 2006, mas com algumas dificuldades que não era exatamente o que nós tínhamos dialogado com a sociedade. Eu tinha feito as emendas ao projeto, mas não foram aprovadas as emendas que ajustavam o projeto conforme o diálogo com a sociedade. Esse diálogo foi feito com o Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes, com os médicos, com o Ministério Público, com a sociedade. Foi feito um seminário, uma audiência pública, foi muito debatido esse assunto, até que nós chegamos a um consenso. Mas a lei não foi aprovada de acordo com esse consenso. Então eu imediatamente entrei com uma alteração do projeto, ajustando a esse consenso. Então, em 2007 foi aprovado realmente essa alteração da lei e aí começou a funcionar. Essa lei, o objetivo dela foi ser uma lei educativa e não punitiva. Por isso que a multa foi de um valor insignificante, 50 UFMs, que hoje é aproximado a R$100. O assunto foi no sentido de exatamente educar, de conscientizar a população pelos malefícios que o fumo traz à saúde das pessoas e também o malefício que traz ao fumante passivo, né? Aquele que não fuma, mas que é obrigado a exalar a fumaça, a receber a fumaça do fumante, que nós também sabemos que o fumo passivo causa problemas de saúde sérios. Bom, inicialmente, como foi uma lei educativa, ela demorou a ser fiscalizada. Então foi divulgada, foram feitos cartazes, nos ajudou a sociedade, a Associação Médica do Rio Grande do Sul, através daquela época do Dr. Luiz Carlos Silva, que aqui está. Os próprios cartazes já são uma complementariedade da lei. Exatamente, né? É uma função da lei os cartazes, mas os cartazes foram feitos e pagos pela AMRIGS aqui e foram distribuídos via Secretaria de Indústria e Comércio, via o próprio Sindicato da Hotelaria, que nos ajudou muito a divulgar esses cartazes e a existência da lei. Bom, ela começou efetivamente a ser fiscalizada em 2009. Em 2009, foram feitas 136 vistorias e 121 notificação, ou seja, informando que a lei existia e que eles tinham que se enquadrar na lei. Nesse ano de 2009 não foi feito nenhuma multa, nenhuma autuação. Em 2010 foram feitas já, veja, em 2009 foi feito 136 vistorias. Em 2010, 1.061 vistorias. 1.061 estabelecimentos foram visitados, foram feitas 115 notificações e 62 multas. Já um número bem menor de pessoas desrespeitando a lei. Exato, né? Mas ainda assim foram feitas 62 multas. Em 2011, agora, neste ano, praticamente em 6 meses, foram feitas 1.019 vistorias, já praticamente o dobro do ano passado, por ser somente em 6 meses. E feito o dobro das vistorias, somente 3 multas foram emitidas. Veja
o resultado da fiscalização, da conscientização, da educação da nossa sociedade. Então, estou muito feliz com todos, com os estabelecimentos, as entidades, as escolas, as entidades públicas, que realmente estão se conscientizando. Os cartazes foram distribuídos, estão em vários lugares que a gente vê, e aí eu quero agradecer a colaboração do sindicato, que inclusive fez também o seu cartaz e colocou dizendo que vamos cumprir a lei, porque isto é bom para toda a sociedade. Pois é, a gente sabe que esse é um trabalho gradual, né? E os dados aí que o vereador trouxe mostram isso. Mas como é que foi a reação inicial do setor de hotelaria, de gastronomia na cidade? Poliana, doutor Luiz Carlos e vereador Nedel. A lei 55, de 13 de julho de 2005, proibindo o consumo de cigarro em áreas fechadas, oportunizando que se fumasse em varandas, em terraços, né, em áreas que o empresário pudesse contemplar todos os seus clientes. Entendemos nós de que nós não devemos discriminar o nosso cliente. Nós temos de conscientizá-lo, né, de que o cigarro faz mal, mas não podemos nós discriminar o cliente. Nós queremos, então, oportunizar para ele locais para isso, para ele fumar. Em 2 de julho de 2006 veio a história do cartaz, né? Na obrigatoriedade da colocação do cartaz, o sindicato prontamente fez o cartaz. Esse nós mandamos para todos os sócios e não sócios, para toda a categoria, né? Esse cartaz. E desta maneira a gente tem trabalhado sistematicamente. Claro que precisamos da colaboração do próprio cidadão, até porque nós entendemos que a multa é injusta, penalizar o empresário da multa, porque o que tem que ter é a conscientização do cliente, sabendo que aquela área... Vindo aquela história que o cliente tem sempre razão, né? Isso, o empresário tem que evitar o tumulto dentro da casa dele, é óbvio, entendeu? Porque os que estão à distância vão dizer, o que houve lá que está chamando a atenção, já juntou, já chama a brigada, e a gente tem que evitar esse tipo de coisa. Então, a conscientização de cartaz, a conscientização do lado médico, doutor Luiz Carlos, que faz mal o cigarro, todos nós sabemos que faz mal. Hoje, felizmente, o percentual dentro nessas áreas de fumantes é 10% dos nossos clientes, 90% o próprio cliente que não fuma. O que fuma já está se sentindo que a área que para ele fumar na varanda, lá fora, no jardim, na calçada, ele não pode fumar no ambiente, pode ter a rejeição, porque a grande maioria hoje não fuma, né? E lá em dia 2 de novembro de 2009 veio ratificando a lei estadual, né, para todo o estado, desde o mesmo modo da sua lei, vereador Neldo. E para isso nós temos trabalhado, né, incessantemente, para o sindicato ela tem trabalhado na legalidade, no cumprimento da lei. Existe uma lei, tem que ser cumprida. E isso a gente tem conscientizado o nosso empresário, né, com a sua habilidade em termos quando um cliente entra com cigarro, é aquela história, eu não vou pagar, quem é que vai mandar eu pagar o cigarro? Quer dizer, tem que ter essa sensibilidade, mostrar o cartaz para ele, dizer que tem uma lei e disponibilizar até a lei dentro do estabelecimento, tá? E mostrar para ele, isso aí é uma lei, eu tenho que cumprir essa lei, sob pena de eu ser penalizado, né? Que é o empresário que é penalizado. Então assim, eu não posso fazer discriminação ao meu cliente, senão eu vou começar a discriminar ele assim, olha, se tu beber mais 2 taças de vinho, tu não pode entrar dentro do... Se tu beber 2 cervejas, tu não pode. Se tu beber 4 litros de Pepsi-Cola, também não pode, porque 4 litros de Pepsi-Cola vai te fazer mal, né? Claro que o cigarro, a gente sabe, a gente acompanha, eu particularmente,
Já tive na minha juventude, lá pelos 18, 20 anos, fumei e um belo dia eu, ouvindo médicos, dizendo para mim, olha, tá aqui, ó. E eu me conscientizei disso, de que se eu quero preservar a minha saúde, e não é só a saúde do cidadão, é dos seus, é uma responsabilidade desta campanha que ele está fazendo mal não só para ele, para os seus entornos, para sua esposa, para os seus filhos, tá? Ele está fazendo mal disso. Ele está fazendo mal para ele, por extensão faz para a família toda. Exato, então, em geral a gente tem um discurso, a própria mídia já mudou o seu discurso em relação ao cigarro, né? Os antigos filmes mostravam como era glamouroso as pessoas fumarem, e hoje já não funciona assim. Mas o vereador falava que dá dificuldade em aprovar a lei, mesmo após essa discussão com a sociedade. O senhor, como médico, acha que existe ainda uma resistência das pessoas em abandonarem o cigarro? Olha, nós médicos, nós vemos o lado pior do cigarro, né, que é os problemas que ele causa, né, mortes, doenças, enfim, questões de saúde, que já seria o suficiente para as pessoas refletirem, né, e até não entenderem bem por que fumam. Né. O problema é que a pessoa que tem dependência psicológica, dependência química, né, ela não tem, assim, neutralidade, não tem, assim, digamos assim, racionalidade para, não só para entender o processo, como também para se posicionar de uma forma mais eficaz, né? Quer dizer, o dependente não tem raciocínio lógico sobre a sua dependência, porque a dependência bloqueia isso aí. Então, a pessoa que fuma, mesmo assim, 80% dos fumantes gostaria de parar de fumar. Não param porque realmente tem essa questão da dependência, né? E essa decisão de parar de fumar é uma decisão que para algumas pessoas tem que ser muito radical, quer dizer, é o tudo ou nada, porque elas não conseguem fumar menos, né? Já que todo aquele processo bioquímico, né, no seu cérebro leva a que ela acabe fumando tudo aquilo que ela fuma sempre. É que nem a questão da alimentação, da obesidade, né? A pessoa, frequentemente, para emagrecer, tem que ser radical, ela tem que dizer um não aquele processo todo que gerou a sua obesidade e aí partir para um outro método, né, alimentar e de estilo, né, de encarar essa parte da sua vida. Então, assim, a alimentação, a questão também de dependência química, né, não só a nicotina, mas ao álcool e a outras substâncias, medicamentos, né, tudo isso aí leva as pessoas a terem uma certa dependência e às vezes não conseguirem enxergar o mal que aquilo possa estar lhe causando. Não só para esse momento, mas também no futuro, né? É que o cigarro não é como o álcool. O álcool, se a pessoa se intoxicar, ela vai ver um resultado logo. Ela, se sair dirigindo, vai se acidentar, vai causar danos, enfim, para ela e para outras pessoas. O álcool ele é imediato nisso aí. O cigarro não, ele não causa dano imediato. Seria excepcional que acontecesse isso, né? Mas realmente, assim, como o jovem, principalmente o jovem, ele ao fumar não enxerga nenhum dano ou não tem essa visão, ele acaba achando que pode fumar, que não vai acontecer com ele nada, que aquilo que os outros dizem é para os outros, né? É a mesma questão assim, de comportamento. Comigo não vai acontecer nada, né? Quer dizer, e isso realmente tem que fazer as pessoas refletirem, né? Quer dizer, nós médicos vemos na UTI alguém passando mal, morrendo, né? Vemos pessoas tendo câncer, tendo falta de ar, que é uma coisa horrível, assim, uma pessoa com um enfisema pulmonar, com falta de ar, dependendo de máquinas para respirar. Quer dizer, muitas vezes depois de parar de fumar, alguns anos depois, mesmo assim as pessoas desenvolvem as doenças, né? Depois que a doença se instala e fica de uma certa gravidade, ela é irreversível, frequentemente. Claro que sempre parar de fumar vai diminuir a velocidade da sua evolução, mas realmente às vezes é muito tarde para a pessoa ter um resultado efetivo. Então, nós como médicos vemos esse lado aí, e isso nos impacta muito. Por isso é que, assim, que a gente, eu fico às vezes estarrecido de ver como é que muitos médicos não enxergam isso também, né, e não se envolvem mais, né. Às vezes é até uma questão de não ter assim, a consciência necessária até da sua missão profissional, né. Porque a minha missão profissional é saúde, não é doença, né. Exatamente o que eu disse uma vez numa audiência pública em Santa Cruz do Sul, em 2004,
2004, quando os fumicultores estavam reunidos com os senadores, nossos senadores, representante do Senado Federal veio para uma audiência pública com relação à Convenção Quadro, né? E aí o que eu disse para os fumicultores é o seguinte: eu como médico não tenho como não ser assim a favor da saúde. Embora quanto mais pessoas fumarem, mais doentes vão existir e mais trabalho eu vou ter, mais dinheiro eu vou ganhar como médico. Mas eu não posso ser mercenário na minha profissão a ponto de causar dano para as pessoas, para que elas venham utilizar os meus serviços depois. E eu perguntei para os fumicultores, qual é a missão dos fumicultores? Com relação à vida, com relação à saúde. Quer dizer, que negócio é esse que gera mortes, né? Que produto é esse que só gera danos, né? Porque o cigarro não gera nada de bom, nada de positivo para a sociedade. A não ser manter uma coisa que já há mais de 50 anos existe, que é toda uma mídia, né, que a indústria do tabaco faz, que fumar é isso, é bom, é charmoso, é glamuroso, e as pessoas no final ficam doentes, né? Só que elas, como levam algum tempo, elas entram nessa história, jovens, né, e depois têm dificuldade de sair desse rumo aí. Então, realmente, assim, eu acho que cada profissão tinha que definir bem a sua missão, né? E isso seria muito bom que a sociedade refletisse. Qual é a missão de cada profissional? Eu quero aproveitar, doutor Oscar, e fazer uma pergunta. O dependente químico tem que partir do cidadão, né? Esta obesidade, o álcool, o fumo, tem que partir e depois tem o tratamento, né? O tratamento de um profissional que vai auxiliar ele, mas tem que partir da pessoa. Se tem que partir da pessoa, tem que ter a conscientização. A pessoa tem que começar a se conscientizar. Como é que ela começa a se conscientizar? É no colégio, as crianças tendo painéis, fazendo parte do currículo, o que significa a bebida, o que significa o cigarro, para ele chegar em casa de uma maneira ou de outra, questionar o pai dele. Isso é conscientização, é trabalhar isso. Porque não é proibindo, eu volto a lhe falar, não é proibindo de que tu vai conseguir o intento. Isto eu vejo assim uma transição. Já se fumou, 90% da população fumava, 10% não fumava. Hoje tu inverteu a pirâmide. Parou as propagandas, aquela que fumar era beleza, velocidade, agregado a isso. Hoje tu pega uma carteira de cigarro, tu vê o cara com a perna amputada. Quer dizer, isso é recente. Isso tem um tempo de maturação. Isso tem um tempo dessa condição. Se nós continuar trabalhando nessa conscientização, na escola, no restaurante, com cartaz fixado, os médicos falando que faz mal, olha o que acontece com um cara que fuma, isso é conscientizar a população e deixar para o cidadão decidir o que ele quer da sua vida. Agora, só fazer uma parte disso que ele disse. A questão da conscientização, se não existisse o outro lado, os fomentadores, né, do produto, é que na verdade assim, à medida que nós fazemos assim, uma ação para conscientizar, a indústria faz 10 ações para botar na mídia todo um processo de inclusão mental das pessoas, como ela fez desde os anos 50, que pagava para os atores em Hollywood fumarem e aquilo aparecer como uma coisa charmosa, uma coisa que o ídolo faz, né? Mas não faz mais. Não faz mais desse jeito. Está restrito a propaganda de cigarro nos horários. Não faz mais desse jeito, mas faz de outro jeito. Hoje, assim, o ponto de venda da indústria, sabe aonde é? É perto da escola. É exatamente junto com o chocolate, com a revista. E às vezes cigarro, não produto legalizado com cigarro, é legalizado. Então assim, eu não vou discutir muito, porque eu sei que o senhor tem a sua posição, e não é que eu tenha a minha posição, eu tenho uma visão mais conjunta. Não, é que nós fazemos uma coisa para conscientizar, e os vendedores de cigarro fazem 10 coisas para vender e para convencer. Então nós não temos muita força, porque nós não temos a mídia que eles têm. Quer dizer, qual é o poder de convencimento que nós temos para a massa? Eu acho que a família tem o seu poder de convencimento, pela educação e pelo exemplo. A família tem, mas num conjunto populacional, é muito difícil de a família ter mais força, a escola ter mais força do que uma indústria pesada, que tem a mídia nas suas mãos, ela paga, dentro do nosso meio, páginas em jornal, para aparecer dizendo que eles são
favorecedores de ações sociais. Olha que isso aí é difícil, né? É bem difícil. Mas aí nós vamos partir então, doutor. Não, veja bem. E aí nós, assim, o cigarro é um produto legalizado? Ainda não sei como. Na verdade, não devia ser. Porque se tentar... Nós temos um produto legalizado, o governo bota o carimbo. Deixa eu explicar a moda. Se tentaram botar um produto semelhante ao cigarro hoje, ele não entra mais. Aí do ilegal. Mas o ilegal existe sempre. Existe sempre. O ilegal está na nossa casa. Né? Na verdade, assim, ó, nós temos que ter consciência e tem que haver a educação para as pessoas saberem, né? E o meu sensor tem que ser dentro da minha cabeça. E, infelizmente, quem não tem um bom sensor dentro da sua cabeça, ele tem que ficar fora. Se chama lei. Né? Quer dizer, o meu sensor está dentro do meu cérebro, do meu comportamento de cidadão. Mas no momento, assim, veja bem, por que eu acho importante essa questão das blitz do álcool no motorista? Porque, assim, é muito difícil convencer até um cidadão respeitável, chefe de família, que ele saindo para o restaurante e tomando excesso de vinho, que muitos tomam, nós tomamos algumas vezes, né? Nós vamos jantar, nós dois, vamos pedir uma garrafinha de vinho e vamos tomar. Pois é. E aí vamos pegar ali assim, porque é zero, né? Pois é. Qualquer coisa Não, de álcool veja já bem, dá problema. Assim como a lei está errada. Assim como nós dois tomamos uma taça de vinho, outros como nós tomam 5 garrafas de vinho. 5 garrafas de vinho. E principalmente se forem mais jovens, porque as pessoas acham, o jovem acha que pode tudo. Né? Então, assim, como é que nós não vamos ter fiscalização numa sociedade tão heterogênea? Temos que ter. Mas é importante a gente lembrar que tem um processo mundial acontecendo com a Convenção Quadro contra o tabaco. Exatamente. E, de certa forma, a lei que o vereador propôs vem ao encontro disso, né? É um esforço mundial para erradicar o tabaco, mas ele começa gradualmente, né? Eu volto assim ao meu setor, né? Eu tenho que oportunizar, eu sei que o cigarro faz mal, todos nós sabemos que eu não sou a favor do fumo, não estou fazendo campanha para o fumo, para fumar, longe disso. O que eu digo é o seguinte, eu tenho 10 clientes e um fuma, e eu tenho que oportunizar dentro da lei, que me oportuniza, de ele fumar na varanda, que não perturbe os outros. Isso eu tenho que fazer. Agora, eu também tenho que fazer da conscientização e mostrar para eles que aqui não pode fumar, aqui não pode fumar. E isso nós estamos fazendo, dependendo do próprio cidadão, dessa conscientização de que se aquele lugar tem cartaz fixado que não pode fumar, ele não pode entrar com cigarro, né? Senão prejudica os demais e penaliza o comerciante, né? Que é... Eu assim, ó, o tema é fumo, né? Mas o senhor falou da bebida. Outro dia, eu estava assim, ó, quer dizer, a pessoa saiu do carro, cambaleando, e se negou a fazer o bafômetro. A legislação está errada. Isso. Diz que não pode fazer prova contra si próprio. Mas nitidamente o cara está com problema. Quer dizer, então assim, ó, a penalização não é rigorosa. Em outros países tu pega 30 dias de cadeia direto. Em outros países tu já é punido direto caça da carteira. Quer dizer, nós estamos assim levando a coisa e botando todo mundo no mesmo saco. Tá? Isso me preocupa muito, no sentido de que a gente quer achando que proibir resolve o problema. Não, proibir não resolve o problema. O que resolve é punir quem não cumpriu o que deve ser cumprido. Estou falando a história da bebida. Sobre o cigarro, eu volto a lhe falar, eu me preocupo muito assim, ó, daqui a pouco não é o cigarro ilícito, daqui a pouco é a maconha. Outro dia foi liberado aí para a passeata da maconha. Eu fico, vamos substituir o cigarro pela maconha? Será que isso é... Temos que fazer uma reflexão mais profunda nisso, né? Pois é, mas aí também parte a nossa sociedade está louca, está maluca. Da lei, né? A sociedade está meio doente também, né? Para algumas coisas. A lei ela ajuda, ela acrescenta. É mecanismo, né? É mecanismo exatamente. Essa transição, né? E se ela não tiver uma punição, ela praticamente será iníqua, né? Então, eu acho que conscientizou, e acho que a gente teria que ter mais acesso à mídia para justamente
enfatizar os males que faz o cigarro e o bem que faz à saúde, né? A vida junto aos seus familiares. A gente vê tanta morte antecipada, como diz o doutor Luiz Carlos, o cigarro causa a maior doença que pode ser evitada. Não precisa haver, não é uma doença pré-existente. A gente é que cria essa doença, né? E isso pode ser evitada. Então os médicos aí dizem assim, porque o doutor Luiz Carlos falou muito bem, o médico tem um compromisso com a saúde, ele tem compromisso com a vida e não com a doença, e não com a morte. E o médico tem compromisso com a vida, e a vida é extremamente importante. E nós, quanta gente morre antes do que devia, deixa de fazer uma série de coisas, e a sociedade investe nessa vida, e a pessoa está tirando essa vida fora, está tirando fora recursos que o Estado investe. E isso a gente também tem que se conscientizar disso. Isso acho que a lei ajudou a conscientizar do valor da vida. Exato, a nossa conversa aqui está ótima, mas eu vou ter que parar para um breve intervalo e a gente já volta com mais Porto Alegre em Debate, hoje comemorando os 5 anos da Lei Antifumo em Porto Alegre. Pé no chão, chocolate quente, picolé no verão, está contente, beijo roubado, fazer muitos gols, ver um namorado, assistir um show, comida de mãe, histórias de pai, carona pra praia, saber onde vai, banho de mar, sair por aí, sem hora pra voltar e se divertir. Sou feliz de cara, sou feliz na vida, sou feliz sem drogas, sempre tem outra saída. Tem muitos motivos para você ser feliz sem drogas. Pacto, Programa de Auxílio Comunitário Toxicômano de Porto Alegre. Brasil sem grades. É Brasil de paz de verdade. Prepare-se para ver imagens chocantes e de forte impacto emocional. Mas, por favor, não tire os seus filhos da sala. As crianças e os adolescentes são as maiores vítimas do crack. É uma droga tão devastadora que pode viciar logo na primeira vez e provocar as piores consequências. Dor, prostituição, roubos e assassinatos são algumas delas. Não feche os olhos para esta realidade. Crack, nem pensar. Estamos de volta com Porto Alegre em Debate. O assunto de hoje é a Lei Antifumo, que já faz 5 anos de aplicação aqui em Porto Alegre, que é de autoria do vereador Nedel. E a gente conversava aqui antes sobre esse processo mundial, né, de erradicação do fumo com a Convenção Quadro. E a sua lei foi aprovada um ano depois de que o Brasil entrou como assinante da Convenção Quadro. Não, acho que foi antes, né? A Convenção Quadro o Brasil entrou em 2006. Final de 2006. Convenção Quadro internacionalmente em 2005. O Brasil entrou em 2006, a lei aprovada em 2007. Foi meio junto, né? Como é que o senhor sente, assim, sendo um dos pioneiros nessa discussão aqui no Rio Grande do Sul? Pois assim, efetivamente a ideia dessa lei não é exatamente minha. Eu tenho um conselho estratégico que me orienta
E essa lei a ideia foi trazida pelo meu conselheiro Celso Lenen, que ficou em cima e tal, não, vamos lá fazer essa lei, é importante e tal. E aí então a gente fez esse diálogo, fez essa conversa, e eu também fiquei um bom tempo assim, elaborando a lei, com um pouco de receio de agredir a sociedade, mas a lei foi feita, os vereadores assim concordaram, aprovaram, praticamente ela foi aprovada por unanimidade. Não houve contra, mesmo os fumantes votaram a favor. Então eu acho importante que a gente colabore para essa conscientização, para esse diálogo com a sociedade, demonstrando a importância de se evitar uma doença, de valorizar a vida. Isso eu achei extremamente importante. E aí, mundialmente, hoje acontecem essas, vamos chamar de proibições. Em Nova York já não se pode fumar em praças, em certas vias, né, externamente. Veja, nós ainda temos algumas dificuldades assim nas escolas. Os alunos continuam fumando no pátio. Lá na PUC já não pode fumar, é um ambiente livre de tabaco em todo o setor, né? Embora os alunos nem sempre cumprem, né? Mas acho que é um início do movimento mundial em prol da saúde, em prol da vida. Durante o intervalo a gente falava aqui que os fumantes já se sentem um pouco constrangidos às vezes, né? Eu queria dizer uma coisa, Poliana, Néder e do Luiz Carlos. Eu já falei, todos nós já falamos aqui da conscientização, né? E o cidadão é responsável pelos seus atos. A lei, ela remete, né, para cobrar, caso num recinto fechado alguém esteja fumando, o empresário é que paga a multa. Na verdade, tinha que ser o cidadão. Quando começar a punir o cidadão, de ele atravessar fora da faixa, de ele fumar, que onde o lugar não deve fumar, ele vai sentir na carne a multa. Punindo o outro, no meu caso, o empresário, me deixa numa situação que eu não tenho o poder de polícia para dizer, pare de fumar. Ele diz, não vou apagar o cigarro, chama a brigada. Então, essa além da conscientização, é de que punir o cidadão, aquele que não obedece à lei, o não cumprimento da lei. O senhor acha que existe eu tenho uma espaço, posição um pouquinho diferente sobre o que o senhor falou agora. Porque, bem, o responsável pelo estabelecimento fechado é o dono do estabelecimento. Né? Quer dizer, lá na rua, na faixa, né, o responsável é a prefeitura, teoricamente, né? Mas a prefeitura é uma coisa grande. Né? Agora, no seu estabelecimento, quem pode ajudar as políticas é o senhor mesmo. Mas não tem poder de polícia, doutor? Não, mas não é isso. Se o cidadão lhe diz, o cliente diz, não vou apagar o cigarro, vai fazer com que eu chame o que? Mostre para ele a lei, exatamente, mostre o cartaz, exatamente. E ele diz para mim, eu aí chamo a brigada. O senhor acha que um empresário, com a casa lotada, com 100 pessoas jantando, sim, eu vou chamar a brigada para criar um tumulto dentro da minha casa? Não, veja bem, meu investimento... esse cidadão ele está perturbando todo um conjunto. Eu né? sei, Tá perturbando. Só que cidadão eu posso chamar para retirar esse profissional. profissional. Eu posso chamar, mas ele tem que ser penalizado. Porque não, ele está transcrito. Não, isso eu não discordo, eu não discordo. Eu acho o seguinte, que o responsável pelo seu estabelecimento é o senhor mesmo. Quem estabelece as suas normas, o senhor lá não vai deixar ninguém dizer nome feio alto, ninguém fazer um discurso. Eu compro a ordem, eu boto lá que aquele recinto não pode fumar. Está escrito proibido ali, ele disse que não gosta não da pode. palavra. Né? Não, proibido naquele local. Proibido. Naquele local, sim, evidentemente. Tá certo. Eu não falo proibir, proibir porque eu tenho 10 clientes, um fuma, eu tenho que buscar alternativa para ele. Agora, naquele outro lugar que eu vou preservar os 9, aqui não pode fumar. Mas eu tenho, como comerciante, como empresário, eu tenho que buscar uma alternativa. Pode ser que daqui mais alguns anos, aquela área que eu destinei para os fumantes dentro da lei, ele se inocua. Mais usada, claro. Mas eu não tenho dúvida assim, que quem tem que cuidar do seu estabelecimento é o dono do estabelecimento.
Quer dizer, ali ele tem que manter limpo, ele tem que manter em condições, isso é verdade. ele tem que manter os funcionários dele atendendo corretamente os clientes, né? E ele tem Concordo. que também fazer com que os clientes sigam certas normas. Quer dizer, o cliente não pode afrontar um ao outro ali, não pode, assim, criar uma Essa relação é complicada, o senhor sabe Sim, disso. mas bem, se um cliente fumar, ele não está perturbando só a lei, ele está perturbando os outros. Os demais, eu sei disso, Claro. eu sei perfeitamente disso. Mas por causa disso que eu quero que punha ele. Ele tem que ser punido. Forte. O senhor acha que Não, existe eu acho que espaço a na definição legislação Para pra ele para isso? saber, para ele saber, porque senão ele fica impune na história toda. Para ele, Ele fica no impune. fim, para ele vai achar O que empresário a punição é não multado, fumar. ele vai fazer não na outra fumar. casa. Amanhã ele faz no outro estabelecimento. Assim ele vai indo. Pois é, mas assim, o senhor não tem jeito de que, se o senhor for multado, colocar na conta dele para ele pagar essa multa? não. Não dá? Nossa, Mas entende? Dá. O senhor advertiu, mostrou a lei, mostrou o cartaz e a pessoa descumpriu tudo isso. Então o senhor pode cobrar a multa dele. Isso é raro que eu estou dizendo, essa regra É raro, é eu raro sei, agora, é tá acontecendo, raro. é raro, mas ela é injusta punir o empresário, ela é rara, porque o empresário faz a parte dele. Qual é a parte? Ambientes fechados, está dentro da lei, não pode fumar ali. Bota fixa, cartaz, orienta o cliente, conscientiza o cliente. Só que se o cliente está de mal com o mundo, ele vai, sabe uma coisa, vou fumar e aí agora. Está perturbando os outros, é verdade. Só que é o seguinte, no final ele sai ileso. Mas, Sai ileso. de fato, existe uma diferença de comportamento da legislação, né? A gente falava dos Estados Unidos, em que muitos estados existe multa para quem atravessa fora da faixa, existe multa para quem bebe na rua. Existe, Esse é o detalhe. como legislador, o senhor acha que mais existe? avançada. essa- Mas Nós avançado um pouco. estamos caminhando para lá, doutor. Pois é, mas uma num questão de país transição. onde a educação não é a primeira conquista, né? Porque nós, As coisas tristemente, a nossa têm educação... um tempo de maturação, as coisas têm É. um tempo de... É uma transição. A gente tem que ter cautela nessas transições, de inventar muitas leis que daqui a pouco a gente pode não cumprir. Mas Tem justamente dificuldade em não nós cumprir. estamos Então, fazendo... assim, ó, isso a gente tem que ir acompanhando e indo examinando se há cumprimento. Volto a falar, a história tá muito impune o cidadão. O cidadão, ele bebe demais e não quer fazer o bafômetro, ele entra num lugar que não pode fumar, ele entra, e aí É só as as desabilidades do exceções. problema. É só as exceções. Isso é raro, Exceções, mas exceções. aí são exceções. Mas Claro, aí o comerciante vai lá, conversa com ele, mas se ele inventar de que não vai pagar, ele não paga mesmo. Não acontece nada com ele. Não, E tem que acontecer. Não é bem assim, não é bem Ele assim. tem que acontecer, porque ele tem que atravessar na faixa de segurança. Porque eu então, motorista, eu tenho que parar na faixa para ele passar. É. O senhor sabe por que existe lei, né? A lei, na verdade, não precisaria existir lei. Se a consciência de cidadania fosse 100%, né? Para que lei? As pessoas teriam a lei na sua própria consciência, né? Claro. O que acontece é o seguinte, existem, claro, pessoas que a gente sabe que são doentes sociais, Sim. até psicopatas, né? Sim, claro. Porque existem pessoas que chegam às vezes, a um máximo da sua doença social. E essas pessoas, na verdade, assim, para essas, às vezes, nem resolve muito ter lei, porque elas descumprem sistematicamente. Desculpa porque Então, não há o cumprimento dela. Claro, né? claro. Ele Então, sabe é o que não seguinte, vai ter eficácia, que ele não vai acontecer com ele. pensa assim, Nada. pensa, né? Pensa. Porque, na verdade, assim, eu acho que todo e qualquer cidadão, de certa forma, é um fiscal, né? Eu quando vou num restaurante, ou quando ia, agora não acontece mais, né? E via alguém fumando, eu logo chamava o proprietário, o garçom, e perguntava, nesse restaurante é permitido fumar? Não, então o senhor tem que ver aquela pessoa lá que está descumprindo essa sua norma, né? Então, assim, na verdade, assim, eu sou um fiscal. De certa forma. Qualquer cidadão é um fiscal. Claro que eu não vou aplicar a coisa direto numa pessoa, porque até no ambiente que eu estou tem um responsável. Então, se até eu acho muito desagradável eu estar na casa de um outro, né, e reclamar diretamente para um infrator. Eu vou conversar com o proprietário, né, até para ver o que ele pensa. Porque se ele autorizou, bom, então, se ele autorizou, eu estou saindo, né. Claro, não é o local que eu vá Então, você pode ficar tranquilo. me sentir bem, né. Uma coisa é o seguinte, É. nenhum empresário Sim, tá, não, isso aí que também. faz um investimento, tá,
faz um ponto, como a gente diz, né? A casa dele, investe muito em equipamento, em mídia para a casa dele, ele não quer correr risco, ele não quer estar com a espada na cabeça, pode ficar ciente disso, tá? Ele quer trabalhar na legalidade, ele quer ter clientes, ter movimento, enfim, ele quer recuperar o investimento dele, tá? E então o sindicato tem trabalhado, até tem um sistema PAS, que é Programa de Alimentação Segura, né, dentro dos estabelecimentos escolares. A gente lida com alimentos, né, na manipulação, no armazenamento dos alimentos, na temperatura certa dos alimentos. O sindicato tem trabalhado muito nisso, né. Não acredito, sinceramente, claro, toda regra tem uma exceção, de que um empresário que tem um ambiente fechado, tem um restaurante que já faz parte da paisagem de Porto Alegre, queira correr o risco e deixar uma pessoa fumando para perturbar os demais. Natural que não. Ele tem cartaz, ele vai lá conversar, só que de vez em quando a gente se envolve com a situação de um cliente, entre aspas, transgressor. Mas é disso que eu volto a dizer. Nós temos que começar a pensar em termos assim. O cidadão tem que ser responsável pelos seus atos. Eu até quero voltar à história do fumo. Eu tenho dito, e quero aproveitar agora para dizer o seguinte: nós, jovens, o senhor falou, com 30 anos a gente se acha invencível. Quando a gente pensa em constituir uma família, ter um filho, ter uma esposa e ter filhos, tu tem uma responsabilidade com os teus. Então tu tem que começar a cuidar da tua saúde, para tu não acontecer precocemente, tu deixar mal os teus familiares. Isso vai para o cigarro, isso vai para o dirigir bêbado, né? Tu deixa uma família toda para trás, filho pequeno, aí tu vê assim, ó, acidente tal, ficou filho de 7 anos, de 12 anos, de 15 anos. Então, essa condição de família, de organização de família, é uma coisa que a gente, que a gente tem que trabalhar muito bem isso, da preservação da família, né? E aí, por isso que eu falei da escola, dos meninos, e na escola se estão fumando, não pode fumar mesmo na escola. Porque isto vai levar, é ali naquela idade, com 14, 13, 12 anos, que ali já é o perigo, é o grande perigo. Pois é, eu quero aproveitar essa questão da responsabilidade do indivíduo, né, para perguntar para o senhor. De certa forma, a legislação já confinou o fumante ao fumódromo, né, um espaço reservado, específico para isso. Já existe discussão de uma lei que proíba o próprio fumódromo, né? Existe essa passagem de responsabilidade para o indivíduo na legislação? Sim, a lei federal, ela permite o fumódromo. Portanto, a lei municipal, que é uma lei menor, ela tem que respeitar a lei federal. E o fumódromo, o fumódromo é considerado aquele lugar fechado, né, onde é permitido fumar, desde que esteja vedado, não tenha ligação direto com o outro ambiente e que tenha ventilação adequada. Essa ventilação adequada, ela deveria ter uma regulamentação por parte da Anvisa, e eu não sei se essa regulamentação já saiu, mas na verdade, para retirar todas as 4.200 substâncias tóxicas que o cigarro tem, e dessas 80 confirmadas que são cancerígenas, né, ela precisa ter uma ventilação tão forte, uma exaustão também tão forte, que praticamente torna inviável o investimento no fumódromo. Então, aqui em Porto Alegre, é raro o local que tenha fumódromo, porque é um investimento quase impossível de ter a sustentabilidade. Então, existe uma lei tramitando no Senado que acaba com o fumódromo. E essa lei está tramitando lá desde 2008 e não anda. É uma lei do senador Tião Viana,
que realmente... E é senador, agora é governador. Né? Agora é governador, né? Então aí vai ficar sem dono lá no Senado. Outros senadores assumiram, né? Tomara. Mas a respeito disso, eu participei recentemente em Brasília de uma sessão no Senado, né? E que realmente assim estão tentando levar novamente essa lei para votação. Mas as forças contrárias são tão grandes, né? Que em 2008, são 3 anos, né? Uma coisa simples, até simplória, né? A Organização Mundial da Saúde já provou que fumódromo não é seguro. Dentro do fumódromo, como o vereador já disse, ali o prestador de serviço, o garçom, o acompanhante do fumante, que às vezes é até uma criança, né, que possa estar ali, não tem proteção nenhuma. Então o fumódromo é uma falácia, ele é uma ficção. Quer dizer, o fumódromo, se o ambiente é fechado, ali a fumaça está existindo e todos estão respirando ela. Então, na verdade, assim, fumar só na rua em ambiente aberto, e assim mesmo onde não haja aglomeração. Eu digo para o telespectador o seguinte: se você sentiu o cheiro de cigarro, é porque você já está recebendo alguma coisa que mas vem, a lei municipal contempla dessa poluição. Contempla, sacada, varanda aberto, sem nenhum problema. Sobre o fumódromo, é que a quantidade de hoje de gente que fuma é muito pouco, não vale investimento não do vale empresário. investimento. Então as casas que têm a alternativa, né, da varanda, do pátio, ela tem disponibilizado isso. E o fumante, quando vai no restaurante, pode ficar 1h30, 2 horas sem fumar perfeitamente, né? Eu acho que até a maioria fica sem fumar. Por que uma pessoa vai saborear um prato que o senhor sabe preparar? Imagina, o Leolendo, eu acho que o senhor é uma pessoa que prepara bons pratos, né? Por que ele vai deteriorar o paladar dele com o cheiro de cigarro? Minha nossa! Cigarro, quer dizer, ele tem que estar lá com o paladar acurado para sentir o sabor da comida, né? O aroma da taça de vinho, enfim, o prazer da comida. Então, assim, uma pessoa que vai no restaurante, por favor, ela não pode misturar fumaça de cigarro com a alimentação. A lei municipal e a estadual contempla, harmoniza isso dentro da nossa área. Ela tem que obedecer à lei federal. Única é sobre a penalidade, né, que é o Ministério Judicial. Mas ela é uma fase de transição que eu volto a falar. Hoje a quantidade de gente que fuma é muito pouco. Né? Tu não vê até pela rua, antigamente pela rua tu via gente fumando, hoje pouca gente vê gente fumando. Alguns ainda estão fumando. Existe uma mudança de postura já na sociedade, né? Eu queria, já estamos chegando quase no final do programa, eu queria, depois de 5 anos da lei, eu quero agradecer justamente essas 2 pessoas que aqui estão. O De Jesus é o presidente do Sindicato da Hotelaria e da Gastronomia, que nos ajudou muito na implantação dessa lei, na divulgação, na conscientização dos seus associados. Foi muito importante. Olha, quero aqui agradecer esse trabalho. E ao doutor Luiz Carlos, que realmente é o ícone da luta contra o tabagismo, que defende a saúde, que defende a vida. É um trabalho, ele participou da elaboração dessa lei desde o início e depois acompanhou pedindo fiscalização, fizemos ações pessoais em vários locais. Sim. E ele acompanhava junto, conscientizando. Olha, foi um caminho muito bonito e agora estão aí os resultados. Praticamente 2 ou 3 multas por ano é colocado. E em quantos estabelecimentos só na sua área tem? Bom, o Sindicato de Hotelaria e Gastronomia, qual eu represento, é Porto Alegre, região metropolitana. Nós temos 6.300 estabelecimentos comerciais. Realmente, como o vereador já adiantou, a gente está se encaminhando para o final do programa. E como ele já fez suas considerações finais, seus agradecimentos, vou pedir que os convidados também o façam. O senhor pode aproveitar rapidamente e fazer um fechamento. Já que já está depois de volta para cá. Eu acho que primeiro os mais jovens, né? Bom, na verdade, assim, eu acho que a saúde é o que todos querem, né? Claro. Todos nós queremos mais saúde, queremos viver bem, né? Queremos
A gente não sabe que um dia vai morrer, isso é o destino do ser humano, né? Até eu acho que é um ciclo biológico inexorável e até eu diria tem que ser assim, né? Tem que ser assim. A nossa vida tem que ter um início, um meio e um fim. E eu acho que nesse percurso nós temos que curtir bem, temos que fazer coisas boas, né? Quer dizer, tentar curtir da melhor maneira possível a nossa vida. Não prejudicando o nosso corpo, não prejudicando outras pessoas, né? Vivendo bem e de forma saudável. E a gente sabe que certas coisas que existem no paralelo da nossa vida, né? Ou até na nossa frente, oferecem riscos, né? E esses riscos nós temos que ter uma certa clareza sobre o que risco eu estou correndo quando estou assumindo certas atitudes ou fazendo certas coisas, né? E certamente fumar só traz risco, não traz mais nada de bom, né? Então eu peço assim que as pessoas tenham mais consciência, né? Não raciocinem que nem até eu raciocinava há 40 ou 50 anos, quando não se sabia o que se sabe hoje. Atualizem o seu conhecimento, atualizem a sua vida, dizendo um não ao cigarro, um não, né? E não é só dentro do restaurante, não é só um não na sua vida, E para isso as pessoas têm que refletir muito, muito bem, né? Eu acho que viver é para viver bem. E hoje, doutor, quem quer parar de fumar tem opções múltiplas, né? Tem médicos, tem clínicas, tem produtos que ajudam a parar de fumar, mas a vontade é sempre do fumante. Melhor então aproveitar a vida com boa comida, sem cigarro. Eu vou pegar o link do Dr. Luiz Carlos. O importante de tudo é a vida, né? A gente sabe que o cigarro faz mal, a bebida exageradamente faz mal, a gente sabe disso, né? Uns mais rápido, outros menos rápido, né? No caso do cigarro. Quero dizer para o vereador Nédel e para o Dr. Luiz Carlos de que todas as campanhas de conscientização, o sindicato é parceiro para isso. Quero dizer também que a lei hoje, tanto municipal como estadual, está dentro desta fase de transição que nós estamos vivendo, né? Claro que o objetivo nosso é que as pessoas não fumem, né? Mas eu como empresário, eu realmente não posso fazer discriminação ao meu cliente, então eu oportunizo essa área aberta, arejada para ele, né? Que são poucos, né? E agradecer, Juliana, a oportunidade e deixar um abraço para meus colegas de categoria aqui. Tá ótimo, a gente pode ver então que a discussão é longa, ainda temos muito um caminho longo a trilhar, né, nessa luta anti-fumo, mas eu gostaria de agradecer a presença de vocês, também agradecer a sua audiência e nós nos encontramos no próximo programa Porto Alegre em Debate, termina aqui.